Olá, pessoal, mais uma vez obrigado pela nossa audiência aqui na minha, na sua, na nossa TH+, há quase 10 anos no ar, Ribeirão em Movimento, levando informação, trazendo notícias, cultura, e hoje nós temos um convidado mais especial, que já passou por vários podcasts aí, já foi no SBT, no programa Danilo Gentili e muitos outros, e ele é escritor, não só escritor, também jornalista, e ele se dedicou a falar sobre o mar, os naufrágios, um assunto que nunca foi explorado no Brasil de forma tão qualificada como ele vem, né, trazendo nas suas 3 obras, né, volumes 1, 2 e 3, Histórias do Mar. Né. Ele também é colunista do UOL e está aqui hoje, né, reservou um tempo na sua agenda para nos presentear com um bate-papo sobre as histórias do mar. Eu, como uma boa sardinha que sou, amo o mar, mas ele vai falar muito mais para a gente. Jorge de Souza, prazer ter você conosco em Ribeirão Preto. Você está aí, né, acho que em São Paulo e nós aqui em Ribeirão, nesse link aí para poder compartilhar essas histórias. Tudo bem? Opa, beleza, Fábio. Obrigado pelo convite aí. É uma grande satisfação ter você aqui. E para começar esse bate-papo, pessoal aqui de Ribeirão, até pessoas com certeza já conhecem o trabalho, muita gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, da sua história como jornalista e por que e como você começou, né, a enveredar aí pela literatura e escrever sobre o mar, né, as histórias do mar, como diz aí muito bem essas 3 obras que você, né, publicou aí. Então, Fábio, foi assim, eu sou jornalista, a minha formação é redação, né? Eu sempre trabalhei com revista. E durante muito tempo eu fui editor de uma revista de barcos chamada Náutica. E nessa época eu conversava muito com pescadores, gente que tinha barcos, gente que navegava muito, e eles me contavam de vez em quando algumas histórias que eu ficava impressionado, eu falava, nossa, que coisa extraordinária, né? Algumas eram tristes, mas outras eram de superação. E aí eu comecei a juntar essas histórias, algumas eu publicava na revista, outras eu guardava, para quando eu tivesse tempo poder contar essas histórias de uma maneira mais completinha, assim. E aí quando eu tive essa possibilidade, eu comecei a redigir essas histórias, fui juntando, fiz um primeiro livro, que é esse aqui, que é o volume 1. Depois, aí foi super certo, eu tinha muito mais histórias, aí eu fiz o número 2, que é esse aqui. E esse ano lancei esse aqui, que é o número 3. Todos são coletâneos de histórias, de casos verídicos, tudo é verídico, tudo aconteceu de verdade, casos que ocorreram no mar. Tem de tudo, tem tragédia, tem história interessante, tem muita história de superação humana, assim, de sobrevivência. E eu me divirto, na verdade, contando essas histórias. Tudo está dentro desse nome Histórias do Mar, que é o mesmo nome da coluna que eu tenho na UOL, só que lá o enfoque é um pouco diferente, porque lá eu faço matérias sobre coisas que estão acontecendo no mar agora, nesse momento, e acontece todo dia coisas extraordinárias no mar. E ao mesmo tempo, vou escrevendo mais história, estou fazendo o 4º volume já, vai demorar um pouquinho, e comecei um canal também no YouTube, o pessoal me pedia muito, porque queria não só ler, mas queria ver as histórias. E aí eu criei um canalzinho no YouTube, que chama-se História do Mar também, onde eu comecei agora a publicar vídeos onde eu conto as histórias, e na medida do possível eu tento ilustrá-las, porque algumas histórias são antigas, então você tem dificuldade de imagem daquela época. Mas eu fiquei surpreso com a aceitação que esse assunto teve, porque, como você falou, esse é um tipo não vou chamar de literatura, mas é um tipo de texto, de livro, que você não tem no Brasil. Né? É muito comum isso na França, na Inglaterra, até nos Estados Unidos, mas no Brasil você não tem. Tanto que quando eu comecei a escrever o livro, eu procurei diversas editoras para editar o livro e nenhuma delas quis editar, porque ela falou, não, mas isso não tem aqui no Brasil. Eu falei, pois é isso mesmo, não tem, né? E aí eu resolvi, falei, bom, já que ninguém se interessou em fazer, então eu faço eu mesmo. Aí eu criei uma editora que só edita os meus livros, então eu faço uma produção inteiramente interna, né? Eu escrevo, eu edito,
eu gravo, eu escrevo na UOL, tudo isso é o que eu faço, mas é um trabalho que me dá muito prazer, porque mais do que contar as histórias, eu gosto de coletar essas histórias, de pesquisar essas histórias, de ouvir algumas histórias. Com o passar do tempo, o pessoal começou a me contar a história. Você conhece a história tal, você conhece a história tal. E eu adoro pesquisar, e eu vou atrás delas e tento, na medida do possível, conseguir mais informação. Nem sempre é fácil, porque algumas histórias do passado não tem mais ninguém vivo para testemunhá-las, né? Então dá um pouquinho mais de trabalho. E eu faço uma pesquisa muito exaustiva para ter certeza de que aconteceu daquela forma, né? Porque muitas coisas que acontecem no mar, o mar é um grande deserto de água, né? Não tem câmera, não tem testemunha, não tem nada. Então, muitas coisas que acontecem no mar, você não tem 100% de certeza que aconteceu daquela forma. Em alguns casos você tem hipóteses ou evidências, mas você não tem nunca a certeza absoluta do que aconteceu. Vou dar um exemplo muito claro. Se aparecer um barco à deriva, e isso acontece com muita frequência mesmo hoje, se aparecer um barco à deriva sem ninguém a bordo, você nunca vai saber o que aconteceu com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estavam no barco. Então, esse tipo de história eu gosto muito, porque ela é muito instigante. O mar permite esse tipo de, o pessoal chama de mistério, né? Onde você não tem certeza do que aconteceu. Você sabe que aconteceu alguma coisa, mas por que você não sabe? E eu gosto muito desse tipo de história. Faz com que eu trabalhe com as hipóteses do que pode ter acontecido. Mas eu não sou um historiador, né? Eu sou um jornalista, basicamente. E Jorge, assim, eu creio que para você, né, escrever essas histórias, né, você como um pesquisador, vamos colocar assim, tem acesso a dezenas, centenas de histórias ali. E qual que é o critério que você utiliza? E acho que é um grande desafio, né? Qual história que você vai inserir? Por exemplo, tem uma história de um naufrágio brasileiro muito famoso, você com certeza deve conhecer, que é considerado o Titanic brasileiro, que foi na região da Ilha Bela. Eu não sei se você... O Príncipe das Astúrias. Príncipe das Astúrias, por exemplo. Ele está em alguma obra sua? Tá. Ele está no primeiro livro, que realmente foi um naufrágio muito emblemático para o Brasil, né? Porque foi o maior que aconteceu no Brasil, envolvendo um transatlântico, né? Um navio de passageiros. Essa é uma história fácil, porque você tem fartura de material a respeito, não aconteceu há tanto tempo atrás. Então, essa história é um pouco mais fácil de você contar. Existem vários descendentes de sobreviventes, eu conversei até com alguns deles, então essa não foi difícil. Mas o critério que eu uso para escolher é o critério, eu acho que é o critério do leitor, mais do que do autor. Eu escolho aquela história que eu gostaria de ler sobre ela. Tá? Eu inverto os papéis, eu me coloco no papel de quem vai ler a história e não de quem vai narrá-la, né? Na hora de escolher qual história eu vou publicar, porque esse realmente às vezes é uma dificuldade. Eu tenho muita história que eu ainda não publiquei. Eu tenho fácil umas 500 histórias que eu ainda não publiquei nada sobre elas. E aí, na hora de fazer uma seleção, cada livro meu tem uma quantidade de histórias. Os dois primeiros têm 200 histórias e o último, esse aqui, tem 100 histórias só, porque as histórias são um pouco maiores. Então, o critério que eu uso para escolher qual dessas 100 ou das 200 que eu vou publicar é o meu critério de leitura. Eu acho essa história aqui interessante, eu acho essa história instigante, essa história é divertida. E eu tento dar uma mesclada no tipo de história, no mesmo livro, para você ter uma variedade de coisas. Senão a tendência é que as histórias se pareçam um pouco, embora, e isso foi uma grande surpresa para mim quando eu comecei tudo isso, que eu achava também que as histórias iam ser muito iguais, iam ficar cansativas, repetitivas, e não tem, já publiquei 500, não tem nenhuma
duas histórias iguais nessas 500 que eu contei. Cada história tem sempre um detalhe que não estava naquela que parecia ser o mesmo enredo. Eu me surpreendo porque nem se eu fosse um autor, fosse criar uma ficção, um conto, eu não conseguiria ter imaginação para criar o que de fato acontece na vida real, nessas histórias. É impressionante, eu fico abismado. Por isso é que eu gosto tanto do assunto, e também por isso que às vezes eu tenho certa dificuldade em selecionar as histórias que eu vou divulgar, que eu vou publicar. A história, podemos dizer, que mais te tocou, que levou você a querer descobrir outras histórias, assim, enveredar por esse caminho. Tem uma história que mais te tocou nesse tempo aí que você está nessa pesquisa, escrevendo, né, esses livros? Cara, essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez. O pessoal sempre pergunta assim, quais são as histórias mais legais, né? Mais impactantes. Nunca ninguém me perguntou qual história me motivou nisso. Mas como eu falei, o meu interesse sobre esse assunto, sobre fatos que ocorreram no mar, ele vem de muito tempo atrás. Na época que eu comecei a trabalhar nessa área, mais de 30 anos atrás. E eu ouvia relatos de coisas que me contavam que eu ficava impressionado. Mas o que sempre me impressionou mais foram esse tipo de história que eu estava falando agora. Aquelas onde você, de fato, não sabe o que aconteceu. Você tem indícios do que possa ter acontecido, mas você vai morrer com a dúvida do que de fato aconteceu, porque é impossível saber. Essas histórias são as que mais me impressionam, porque mesmo nos dias de hoje, com todos os recursos da tecnologia que você tem, acontecem quase que diariamente, e isso não é força de expressão, quase que diariamente acontece um fato que você fica meio assim, falando, mas por quê? E não sabe, não tem como saber. O cardápio de histórias que o mar permite é tão grande quanto o próprio mar, que ocupa 2/3 do planeta, né? O planeta deveria até se chamar água, não terra, porque é muito mais mar do que terra que nós temos. Mas tem algumas histórias, claro, que me impressionam muito. Algumas delas eu já publiquei. Um caso relativamente recente que aconteceu há 10 anos atrás, um pescador que ficou 14 meses à deriva no mar, 14 meses à deriva, sem água nem comida, e sobreviveu. Isso para mim é uma história assim extraordinária, né? E tem outras dessas mais enigmáticas que você só tem hipótese do que possa ter acontecido, mas você nunca vai ter a certeza, e sabe que não vai ter a certeza. Agora, no Brasil, né, você está tratando de Brasil, qual a história a gente pode falar assim, que envolve naufrágio ou uma história de sobrevivência, que você considera mais impactante? Porque o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de litoral, né, uma imensidão também. E dentro, né, desse contexto, né, do nosso país, com toda a certeza, desde o período colonial até os dias atuais, história que não falta. E desse período, né, vamos falar assim, que você vem pesquisando, qual história no Brasil assim, que você achou, né, que te impactou, que de certa forma ali deixou aí com vontade de escrever, ou se você já escreveu? Então, a costa do Brasil é muito grande. O Brasil está numa localização geográfica no planeta que, sobretudo no passado, as grandes navegações, todas elas passavam pela costa brasileira, né? Então, o Brasil sempre teve, historicamente, um movimento muito grande de navegação ao longo da costa brasileira, mesmo que não vindo para o Brasil, mas passando pela costa brasileira. Isso quer dizer o seguinte: o que isso significa? Que o Brasil tem um acervo de histórias, de coisas que aconteceram no mar impressionantes, e que eu duvido que até hoje a gente saiba 10% delas. A gente não tem conhecimento de 10% dos naufrágios, por exemplo, que aconteceram na costa brasileira. E olha que tem naufrágio, hein? Uma quantidade impressionante.
Mas, dado a localização do Brasil, que sempre foi uma rota de navegação, qualquer embarcação, por exemplo, da época dos portugueses, que saía de Portugal para ir para as Índias, por exemplo, eles desciam até a costa brasileira para depois virar. Então, navegavam por aqui. Então, a gente tem além de ter um litoral muito grande, uma costa muito grande, a gente tem historicamente e geograficamente uma posição privilegiada que favorece a navegação e, consequentemente, o que aconteceu ao longo dos tempos nessa navegação. No caso do Brasil, por exemplo, até hoje, vira e mexe chegam na costa do Nordeste e Norte do país, de vez em quando aparece uma canoa lá com algumas ossadas, por exemplo, cadáveres, né? E muito provavelmente isso está acontecendo direto. Ano passado aconteceu em 2 casos, inclusive. Isso acontece, por exemplo, são imigrantes africanos que tentam chegar nas Ilhas Canárias para conseguir de lá chegar na Europa, só que por uma fatalidade, uma infelicidade, eles acabam embarcando numa corrente marítima contrária, diferente da que eles queriam, e essa corrente vem bater na costa brasileira. Então, eles atravessam o oceano inteiro e chegam aqui, mas quando chegam aqui já não estão mais vivos, porque eles não partiram preparados para fazer uma travessia oceânica que duraria, a travessia deles duraria 15 dias, uma travessia oceânica nessas condições dura mais de 2 meses. Então, isso acontece no Brasil, aconteceu em 2 casos no ano passado. Histórias sabidas que aconteceram aqui no Brasil, além do próprio príncipe das Astúrias, que inclusive gerou como é comum acontecer, né? Gera uma série de teorias da conspiração, de hipóteses de que talvez não fosse bem assim, o príncipe das Astúrias não bateu na ilha por um acidente, enfim, tem várias vertentes que tentam até romantizar o que na verdade foi um simples acidente marítimo na época que a navegação não tinha tanto recurso, né? O príncipe das Astúrias foi emblemático porque era um transatlântico, a quantidade de pessoas que morreram foi muito expressiva, tanto que a boa parte das ilhas de Ilhabela foram batizadas com nomes que remetem àquela tragédia, né? Que é a Praia da Caveira, né? Então, o príncipe das Astúrias foi emblemático. Teve um outro caso muito famoso também, que foi a colisão de dois navios no início do século passado na costa brasileira, o Bahia e o Pirapama, que bateram de frente no mar, que é uma coisa assim muito improvável de acontecer, né? Porque o mar é enorme. Aqueles 2 navios conseguiram bater de frente um com o outro, né? E aí surgiram de novo teorias da conspiração que tentavam defender que o comandante de um dos barcos estava tendo um caso, era amante da mulher do comandante do outro barco, e isso teria sido, na verdade, o acidente teria sido uma vingança. Essa história também, várias pessoas foram vítimas desse acidente. Eu não acredito nessa versão da vingança por adultério, não acredito. Mas, de qualquer forma, uma colisão frontal no meio do mar, que não falta lugar para se desviar, é bem pouco provável, porém acontece. Aconteceu, por exemplo, na década de 1950, um acidente muito famoso que envolveu 2 transatlânticos, mas aí foi na costa dos Estados Unidos, perto de Nova York, que bateram de frente. E um deles, inclusive, afundou por causa disso, que foi o André Doria. Também o mesmo caso, cara. No meio do oceano, um vem e bate de frente com o outro. Na verdade, ali tinha um nevoeiro muito, muito intenso e não tinha visibilidade. Mas, assim, a riqueza de história... Por exemplo, vai ter uma coisa interessante. Vai ser lançado, possivelmente no ano que vem, no próximo ano, um novo filme do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, que é o protagonista, e ele faz o papel de um comandante inglês. E esse é um caso verídico. Houve uma desavença da tripulação do barco na costa da Patagônia. Eles ficaram presos lá numa ilha até que em determinado momento, estou sintetizando muita história, até que em determinado momento um grupo
pegou um barco quase que a remo para tentar fugir de lá e veio parar na costa do Brasil. Foi feito um livro recentemente sobre isso, The Wager. Wager é o nome do barco. E isso vai virar um filme. E essa história tem a ver com o Brasil, porque foi aqui que esses caras vieram dar, e daqui é que eles foram para a Inglaterra para denunciar o outro grupo, que na verdade envolvia uma espécie de motim. E isso, de novo, tem alguma coisa a ver com o Brasil. A nossa costa, pelo tamanho dela, pela localização, é muito privilegiada para histórias marítimas. Pena que a gente ainda não conhece todas. Ou bom que não conhece todas, porque na medida em que a arqueologia subaquática vai melhorando e a gente vai tendo mais recursos, a gente consegue descobrir mais coisas. Jorge, recentemente eu tive acesso a um documentário bem intrigante. Você deve ter, creio que já deve ter visto essa história que acontece ali próximo à África do Sul, onde um grupo de amigos, 3 casais, estão num veleiro e até gravam as cenas. E um peixe que não se identificou, que no documentário fala que é um tubarão enorme, né? Um tubarão até do período pré-histórico, e ele bate nesse veleiro, faz ele partir ao meio, e depois teve uma investigação e chegou à conclusão que, na verdade, houve lá algo que, de fato, né, grande, que bateu naquele veleiro que fez ele afundar. Não sei se você teve acesso a essa história, ou até tem alguma história que envolve, né, como Moby Dick e outros peixes enormes aí que acabam, né, afundando veleiros, canoas, enfim. Esse documentário específico eu não conheço, mas o tipo de acidente que você está me contando é relativamente frequente, tá? Na verdade, ele envolve colisão com baleia. A baleia não ataca o veleiro de forma alguma, a baleia é um ser dócil. Mas a colisão acidental, sim, essa acontece. E vem acontecendo muito, por exemplo, na Europa, ali na região do Estreito de Gibraltar, com orcas. As orcas elas têm um comportamento diferente, até porque não são baleias, são golfinhos, mas as orcas, o pessoal fala que as orcas atacam os veleiros. Não, as orcas se aproximam dos veleiros e os indivíduos mais jovens, eles gostam de brincar com as partes submersas do barco, então eles ficam dando encontrões. Só que o encontrão de um animal de várias toneladas num barco de fibra de vidro pode resultar num naufrágio. Já aconteceram inúmeros casos de colisão de veleiros, pequenos veleiros com baleias, que resultaram no afundamento do barco. Isso é bem frequente. Algumas dessas histórias se tornaram clássicas. Tem uma, por exemplo, que envolve uma família inglesa, marido, esposa e 3 crianças, cujo barco foi acidentado na colisão com uma baleia, e eles passaram mais de 1 mês e meio no mar, à deriva, dentro de um inflável, porque o barco afundou, e isso gerou uma história muito interessante de sobrevivência no mar, porque envolvia 3 crianças, inclusive, no barco, mas todos se salvaram nesse caso, graças a Deus. Então, a colisão de veleiros, sobretudo veleiros com baleias, não é nada normal, não, é bem frequente. Regiões onde tem movimentação grande de grandes cetáceos, de baleias, a navegação sempre fica um pouquinho mais preocupante. Por quê? Porque o veleiro é um tipo de barco que, por não ter motor, funcionado pelo vento, ele tem uma navegação muito silenciosa, não produz barulho. E a baleia, por exemplo, quando ela vai descansar, ela sobe a superfície e fica parada. Então, ela não consegue ouvir, dependendo da direção do vento, e sentir a aproximação de um barco. Então, na verdade, não é ela que bate no barco, o barco é que bate nela, né? Há exceções? Sim, há exceções. Moby Dick, por exemplo, que é uma ficção, uma obra de ficção, mas foi inspirada em um caso real, no passado, de um cachalote, né, uma baleia avantajada, que atacou deliberadamente um barco e afundou o barco. E isso gerou a história que depois o Herman Melville transformou em Moby Dick. E aconteceu de fato essa história.
E já houve outros casos de colisão de veleiros com esse mesmo tipo de animal, com o cachalote, que também resultaram no afundamento. Um deles aconteceu mais ou menos na década de 1970, com um casal, só um casal que ia num veleiro atravessando o Pacífico, e eles foram, não é que eles foram atacados, um cachalote veio e trombou com o barco deles. Não é que o cachalote estava descansando e eles bateram no cachalote. Nesse caso foi diferente. Houve uma ação do animal contra o barco e que depois, interpretando tudo isso, eles chegaram à conclusão que, na verdade, era uma forma de proteção do animal. Ele não queria afundar aquele barco, ele estava se protegendo, porque naquela época a caça de baleia ainda era permitida, e na noite anterior eles haviam passado por um barco baleeiro e viram o barco baleeiro devia estar capturando baleias na região. E quando esse animal colidiu com o veleiro deles e afundou o veleiro deles, eles perceberam que esse animal estava sangrando. Então esse animal, a dedução deles é que esse animal havia sido, horas antes, arpoado pelo barco baleeiro, mas sobreviveu, e com uma forma de proteção ele estava evitando ser atacado novamente, só que ele escolheu o barco errado, né? E ele afundou o barco desse casal, e esse casal passou impressionante 4 meses no mar, foram resgatados, foram encontrados depois de 4 meses, perderam o barco, perderam tudo na verdade, mas não passaram a ter um comportamento diferente com relação às próprias baleias. Eles em momento algum, eles desenvolveram nenhum tipo de aversão ou raiva das baleias, pelo que aconteceu com eles. Ao contrário, eles se tornaram estudiosos das baleias, defensores das baleias. Uma história muito bonita, essa história verídica também, já contei num dos livros aqui. É uma história que eu gosto bastante, porque não só pelo fato de os caras terem passado mais de 120 dias no mar, se alimentando praticamente do mais nada, porque o que eles tinham acabou, mas pela lição que ficou. Eles fizeram outro barco e foram se dedicar a estudar as baleias aqui na costa da Argentina. É bem interessante. Essa variedade de assuntos, de histórias que o mar rende, que acontecem no mar, para mim é extraordinário. E todo dia continua acontecendo. É impressionante, né? E as histórias, a tendência é cada ser mais criativa do que outras, né? Acho que nem uma cabeça privilegiada teria tanta criatividade como a vida real. Diferente, por exemplo, de acidentes aéreos, né? Normalmente não tem sobrevivente, é uma coisa mais complicada. São tragédias, são exceções. Sim. Mas no mar a gente tem muitas histórias e muitos filmes, né? E falando disso, Jorge, eu queria te perguntar se é verídico, você que é um pesquisador, todo filme que eu assisto, quando tem, eu gosto de assistir. Filme que envolve sobrevivência nos oceanos, no mar, sempre tem o pessoal que está ali numa pequena embarcação, num inflável, e sempre tem um tubarão perseguindo, né? A família ou o casal ali. Isso é fato mesmo? Os tubarões, eles percebem que existe ali, né, seres humanos à deriva e que são potencialmente alimento? Isso acontece de fato? Não, é bem frequente você no alto mar, né? É bem frequente você ver tubarões. Eles se aproximam, sim, mas eles não se aproximam com o intuito de atacar as pessoas que estão lá. Porque, veja bem, o ser humano não faz parte da dieta, do cardápio, da dieta de um tubarão. Algumas espécies são mais agressivas do que outras. O branco, por exemplo, o tubarão-tigre, são mais agressivas. Mas não é que elas atacam o ser humano para se alimentar do ser humano, tá? Na verdade, o que eles fazem, os acidentes que acontecem com tubarões, são abordagens exploratórias. O tubarão morde e ele percebe que não é o que ele buscava, né? Ele solta, só que a mordida do tubarão já às vezes é suficiente para matar, né? Claro que tem algumas espécies mais agressivas, mas esse caso clássico, né, o bote inflável, o barco lá no meio do oceano, parado à deriva e cercado por vários tubarões. Não, isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque o tubarão passa o tempo todo prospectando comida, como todos os seres.
E ele se aproxima da embarcação porque é algo diferente naquele contexto, né? Depois de um certo tempo, bom tempo na água, o casco do barco começa a desenvolver uma série de seres grudados nele, de vegetação, que atraem peixes. Atrai peixe, o tubarão vem atrás do peixe. Então é mais ou menos uma cadeia alimentar, né? Mas é muito frequente você estar no barco e você vê o tubarão do lado, mas isso não quer dizer que ele está ali, que ele vai pular dentro do barco e te atacar, não, de forma nenhuma. É claro que não é muito recomendável você mergulhar do lado dele, né? Porque ele pode, num ato de defesa, te morder, né? Não que ele vai te morder com o intuito de se alimentar de você. Não, isso não. Isso não faz parte. O tubarão tem uma fama muito injusta com os humanos, sabe? O tubarão não é esse ser que a gente estereotipou, né? O tubarão assassino, nada disso, não. Ele é um ser, ele é um topo de cadeia, né? da espécie, é um ser... mas ele é extraordinário do seu ponto de vista de anatomia do tubarão, né, o comportamento dele. Mas os tubarões, por exemplo, várias espécies estão correndo risco de extinção, porque a caça do tubarão é muito intensa e é predatória, né? Mas o tubarão não é esse bicho-papão, digamos assim, né? Mas já acontecem vários casos envolvendo o tubarão. Eu já contei algumas histórias dela. Tem uma que me impressionou muito, que aconteceu há muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás, na Austrália, e depois de mais de 100 anos aconteceu exatamente a mesma coisa na Argentina. Então essa história me impressionou muito, porque era o mesmo enredo, a mesma situação que aconteceu em um século de diferença em cantos opostos do planeta. Basicamente, o que aconteceu foi que, no início do século passado, na Austrália, tinha um parque aquático, e para decorar o parque aquático, eles capturaram um tubarão, que era um tubarão não muito grande, e botaram o animal num tanque, e o animal não estava muito bem. Dias depois, o animal regurgitou um pedaço de braço humano, um braço humano. E nesse braço tinha até uma tatuagem ainda visível. E foi através da tatuagem que eles identificaram quem era a vítima, e a história envolveu uma investigação policial, e chegaram à conclusão que é o seguinte: aquela vítima do tubarão não foi vítima do tubarão. Aquela pessoa foi morta, jogada no mar, e depois o tubarão mordeu, mas a pessoa já não estava mais viva, tanto que eles conseguiram prender o assassino. Mas não é que devorou o ser inteiro, ele engoliu apenas o braço. Tá? Bom, isso aconteceu há mais de 100 anos atrás. Quando foi há 2 anos atrás, aqui no litoral da Argentina, no sul da Argentina, aconteceu praticamente a mesma coisa. A coincidência dessas duas histórias me impressiona. Um mecânico argentino que morava numa cidade no litoral saiu para dar um passeio de quadriciclo na praia, que é uma praia longa, deserta, cheia de obstáculos, na região de Comodoro e Rivadavia. E ele saiu para dar um passeio de quadriciclo e sumiu. Não apareceu, não voltou. A esposa deu queixa na polícia e desapareceu. No dia seguinte, o quadriciclo dele foi encontrado na praia, só o quadriciclo, destruído, capotado, o capacete dele rachado e tudo, mas nada do corpo da pessoa, sumiu. 3 dias depois, pescadores capturaram 3 tubarões. E um deles tinha exatamente a mesma situação. Um pedaço do braço daquela pessoa, que tinha também uma tatuagem, coincidentemente, e foi através da tatuagem que eles tiveram certeza de que era aquela pessoa que havia desaparecido, e aconteceu exatamente a mesma coisa. A conclusão da polícia na investigação foi a mesma. Não foi o tubarão que matou o motociclista, até porque seria tecnicamente impossível o tubarão sair do mar e atacar um motociclista na areia da praia. Mas sim que ele sofreu um acidente, um capotamento nas erosões, nas valetas que tinham na praia, e o corpo dele foi ejetado no mar, na beira d'água.
E era um dia que o mar estava bem intenso na região e o corpo dele acabou sendo arrastado para dentro d'água e lá, em algum momento, logo depois, ele foi prospectado, digamos assim, por esse tubarão, que só ficou com um membro do corpo, o resto nunca apareceu. E, coincidentemente, esse mesmo tubarão veio a ser capturado 1 ou 2 dias no máximo depois, porque o braço não estava inteiro, por um pescador, e aí elucidou o desaparecimento daquela pessoa. Quer dizer, a probabilidade de um tubarão elucidar um crime, como aconteceu na ou elucidar um acidente terrestre, como aconteceu na Argentina, era mínima. E aconteceu 2 vezes. Isso é impressionante. Até publiquei sobre esse segundo caso na minha coluna na UOL, dizendo, olha, por mais extraordinária que seja a história, mais extraordinária ainda é que ela apenas repetiu o que já aconteceu no passado. Não, e o mais impressionante é que os 2 casos as pessoas tinham tatuagem no braço, né? Isso me leva até a pensar, será que, Jorge, os tubarões têm uma predileção, talvez uma sensação ali, uma curiosidade maior para quem tem tatuagem? Não sei não, hein, pô. Porque é muita coincidência. Eu não tenho nenhuma tatuagem, então tomara que eu não seja ali, né, que estou indo para a praia esse final de semana. Mas, ô Jorge, no mundo, assim, eu sei que você falou que é impressionante, já vi você comentar essa história daquele náufrago, né, que ficou 14 meses, se eu não me engano, 12 meses, né? É isso, não foi? Eu falo bastante dessa história porque ela realmente, para mim, é fora de qualquer padrão. Mas, além dessa história, a gente já está quase encerrando o programa, está dando quase 40 minutos, mas para quem está em casa, né, e até para aguçar a curiosidade para conhecer a sua obra, que eu estou lendo o primeiro aí, né, o primeiro livro seu, esse Histórias do Mar, a primeira edição eu estou lendo e recomendo muito, né, porque para quem gosta de história, de histórias reais, né, que são muito impressionantes, vale a pena muito essa leitura e por isso que eu trago o Jorge aqui hoje para também falar pessoalmente sobre essas histórias. Mas qual outra história que você poderia falar que também te impacta, que te deixou ali, né, falar, nossa, que impressionante? Então, essa do pescador que ficou 14 meses no mar é extraordinária, mas o curioso no nosso caso, aqui no Brasil, é que o recordista, digamos assim, anterior a ele, que foi um chinês, ele veio parar no Brasil. Ele ficou 4 meses, mais de 4 meses à deriva no Atlântico, depois que o navio que ele trabalhava foi torpedeado na época da guerra. E ele atravessou o oceano inteiro à deriva, usando um pouco que ele tinha, uma jangada muito mambembe, não tinha nada, ele desenvolveu técnicas de sobrevivência no mar, e ele acabou vindo a ser resgatado na costa de Belém do Pará. Ele veio para o Brasil e depois ele foi encontrado por uma família de pescadores no litoral do Pará. E ele era a pessoa que tinha, das conhecidas, né, que tinha sobrevivido mais tempo no mar, até que veio esse infeliz pescador lá de El Salvador, que ficou 3 vezes mais do que ele no oceano. É inimaginável que alguém possa ficar mais de 1 ano no mar sem nenhum recurso, nem de água, nem comida, né? E, no entanto, sim, ele ficou. Nesse caso, eu cheguei até a assistir você comentar, né, que ele criou algumas técnicas, como pegar água da chuva, pegar tartarugas. Sim, a alimentação à base da tartaruga, né? Porque a tartaruga é um ser relativamente lento dentro da água, e a tartaruga sobe para respirar. A tartaruga não ataca, a tartaruga pode ser capturada, né? Principalmente as pequenas, né? Você consegue, no ato, um desespero, né? Você consegue puxar uma tartaruga para dentro do barco. Então a tartaruga, na verdade, é a grande fonte de alimento dos náufragos de longa duração, tanto no caso desse que ficou 14 meses, quanto no caso das 2 famílias que eu narrei também, todas elas também se alimentaram de tartaruga, basicamente. E a água é a chuva, né, quando chove. No caso da tartaruga, além do benefício da carne, você tem o benefício do sangue, que é um sangue muito rico de nutrientes, ele hidrata também. Então, a grande salvação, digamos assim, dos náufragos não é o peixe. Para capturar o peixe, você precisa de um recurso, você precisa da linha, do anzol, da isca, né? A tartaruga é relativamente menos difícil, digamos assim. Não dá para dizer que é mais fácil, mas é menos difícil.
Ela é a grande fonte dos nutrientes. Mas já teve casos, inúmeros casos, de que capturava tubarão com a mão. Filhotes de tubarão puxavam com a mão para dentro do barco. E se alimentava disso. Dos variados filmes, né, que a gente tem, Jorge, você deve ter assistido muitos, mas qual o filme que você recomendaria que é mais próximo ali da realidade, para quem está em casa também que gosta, né, de assistir filmes aí que envolvem sobrevivência, que levam o ser humano até o limite? Tem algum filme que você recomendaria para a gente? Olha, teve um filme relativamente recente com o Robert Redford. É um filme bem interessante. Ele é um filme de ficção, mas tudo que está nele é possível porque já aconteceu, tá? Não tem nada de invenção no filme, exceto o final, que eu não vou contar. Claro que tem uma licença poética no final do filme, mas é basicamente a história de um velejador sozinho, uma pessoa que veleja em solitário, só ele no barco, e que ele tem um acidente, no mar, um tipo de acidente também muito frequente, que é a colisão de um pequeno barco, um veleiro no caso, com um container. Os containers caem do navio, fica aquele vagão, uma espécie de vagão de trem boiando no mar. O container cai e ele não afunda, ele fica boiando porque tem ar dentro dele. E aí, se um barco de menor porte, casco de fibra de vidro, colidir com um container, é como se bater no navio em movimento. Né? E isso acontece nessa história, e o filme inteiro, que não tem diálogo, é impressionante. É um filme de quase 2 horas de duração, não tem diálogo, porque ele está sozinho o tempo todo no barco. O filme é só o Robert Redford no veleiro. E isso acontece com o personagem que ele está representando, e aí todas as situações que ele vive depois disso, para tentar contornar o problema, são absolutamente reais. Assim. Já aconteceram inúmeros casos daquele tipo. E esse filme é muito, muito interessante, e eu estou tentando me lembrar aqui o nome dele, porque não era Deriva, não, tinha outro nome. Até o Fim. Não, acho que chama Até o Fim. Foi no Oceano Índico. Até o Fim. Exatamente. É um filme impressionante. Exatamente. Mesmo. E ele te esse filme, embora esse filme não seja uma história real, seja uma ficção, aquele personagem não existiu, tudo que ele mostra ali é real. Acontece. É muito bom, muito legal o filme, muito interessante. Jorge, eu queria agradecer sua presença, nosso programa já chegou no final, foi uma delícia, né, conversar, dialogar com você, e pessoalmente eu queria há muito tempo, né, ter essa possibilidade, que eu te acompanho, né, como jornalista, pela sua obra, eu estou lendo o primeiro livro, por isso que eu recomendo, e eu sou professor de História, e parabéns por essa iniciativa de se enveredar pela pesquisa, né, de algo que nunca ninguém se tocou, né, que era importante também resgatar essas histórias. E principalmente creio que no Brasil colônia ali, né, de 1500 até 1800, tem muita história ainda que a gente com toda certeza não sabe, não tem ideia. Espero que você também, né, possa lançar um livro por período aí do Brasil colônia, que tem muita história também interessante para todo mundo aí saber um pouco das histórias do mar. Muito obrigado, viu, Jorge? Obrigado, Fábio. Obrigado. Pessoal, fique agora com a TV O Demo, né, com as últimas notícias do Magistério, que é o Sindicato dos Diretores, e também com a TV APOESP, com as últimas notícias também para você, professor e professora, né, que envolve a educação pública, com o nosso presidente Fábio e a segunda vice-presidente e deputada estadual, professora Bebel. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. No programa de hoje, você vai ver como foi a Assembleia do dia 6 de junho. Vai ver o lançamento do Plebiscito Popular. E vai conhecer a nova exposição da Pinacoteca de São Paulo. Confira.
Na sexta-feira, dia 6 de junho, professoras e professores se reuniram mais uma vez aqui no Vão Livre do MASP, Avenida Paulista, para uma assembleia e para definir os novos rumos da campanha salarial da categoria. Na manhã do mesmo dia, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu no centro da capital. Ali foi relatada aos conselheiros a última reunião com a Secretaria Estadual da Educação. Eu acredito que a reunião de ontem, Fábio, por mais que ela se estendeu, foi por 3 horas, mas ela foi bastante produtiva, num período em que nós sabemos as dificuldades que a gente tem enfrentado. Eu quero dizer que apresentem para mim qual foi o sindicato que conseguiu ter uma campanha salarial, né, até o presente momento, e conseguir, até esse presente momento, o mínimo que teve, eu considero mínimo 5%, mas saiu da nossa luta do governador contra a greve, uma possível greve nossa. E, sinceramente, eu estava torcendo para ter uma greve. Estava. Mas a categoria, ela respondeu para nós que ela não estava afim, que ela aguentava um dia. Aí nós tivemos que negociar, como vou negociar de novo, nós vamos negociar a reposição do dia de hoje, porque, gente, se tem uma coisa que ela é vital para nós, é garantir os nossos direitos sindicais, porque se não for assim, nós não vamos conseguir mobilizar para poder fazer a luta por direitos. Na Assembleia, o tom de enfrentamento aos ataques do governo estadual foi mantido e apoiado pela ampla maioria dos participantes. Um governo que impõe a privatização da educação, que impõe a militarização da educação, que impõe as superjornadas para os profissionais da educação. Um governo que usa o mês de dezembro para fazer atribuição de aulas, fazer bagunça e depois deliberar para que os professores sejam injustiçados. Por isso a nossa palavra de ordem também tem que ser: não queremos atribuições de aulas em dezembro. Perseguição, plataformização, militarização, privatização. Então nós temos muitas tarefas e o sindicato está unificado. E nós vamos para além da unidade do nosso sindicato. O nosso conselho, a nossa assembleia referendou a unidade com todo o funcionalismo. No dia 27, nós vamos ter um grande ato em São Paulo, com todo o funcionalismo público, as 3 esferas, os professores, metroviários, servidores, saúde, enfim, todo o movimento sindical. O que obtivemos até agora, sim, são frutos da mobilização dos professores e professoras, é fruto da mobilização chamada pela PUESP, mas nós entendemos que é possível, né, que o governo avance nas discussões que estamos travando sobre carreira, sobre a questão da atribuição. Portanto, é a continuidade da campanha salarial permanente da PUESP. Na sequência da Assembleia Estadual dos Professores, aqui no Vão Livre do MASP, Avenida Paulista, acontece um ato unificado com representantes de diversas entidades na luta pela campanha salarial dos professores. É um ataque atrás do outro, a questão curricular é uma vergonha no estado de São Paulo, a questão agora das plataformas na vida do professor é um martírio para os professores. Então a categoria dando essa demonstração de unidade, de estar junto com o seu sindicato, na perspectiva de romper com essa política de destruição da escola pública, se faz fundamental. É fundamental dialogar com o conjunto da sociedade para poder combater, né, toda essa política autoritária, toda essa política de desmonte do Estado brasileiro aqui em São Paulo, promovida pelo governador Tarcísio. Representantes de diversas entidades ligadas ao funcionalismo público estiveram presentes na terça-feira, dia 10 de junho, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, para a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Saúde dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A ideia aqui não é discutir, como eu disse, os professores, mas o conjunto do funcionalismo, né, tendo um olhar
bastante cuidadoso, né? Por isso nós vamos fazer uma pesquisa. Nós vamos demonstrar com dados, né, que o funcionalismo público está adoecido, está acometido. Quais são as doenças que mais os acometem, né? Por quais razões, né? Tem tido política de prevenção, não, né? Essa é a questão da pesquisa. E mais que isso, como que nós vamos fazer para poder fazer com que o governo se sensibilize, né, diante de uma pauta tão justa, que é ter o direito, né, de se tratar, de se cuidar. Até 5 de outubro, a Pinacoteca Contemporânea apresenta a exposição Pop Brasil, Vanguarda e Nova Figuração. São mais de 250 obras que mostram como a arte brasileira dialogou com a cultura de massa e com o contexto político dos anos 60 e 70. Essa exposição é a exposição a maior exposição do ano da Pinacoteca, que comemora 120 anos do museu. E a Pinacoteca tem essa característica. Ela é um museu que sempre colecionou arte contemporânea desde 1905, sempre colecionou arte no seu tempo. E aí nada melhor para comemorar essa efeméride de aniversário da Pinacoteca como estudar essa época, que é o início do período histórico que a gente chama de arte contemporânea, que é os anos 60 e 70 no Brasil. Então a gente tem primeiro, né, um marco triste da ditadura militar, do golpe civil-militar que acontece em 64, legando a toda a população a uma situação de opressão profunda. E, em segundo lugar, paralelo a isso, a gente tem, em 68, uma série de manifestações e de revoluções estudantis e do corpo. Essa é uma exposição muito importante para a Pinacoteca. E o educativo está trabalhando muito nela. Então a gente tem visitas educativas agendadas para escolas e outros grupos organizados, que podem ser feitos por meio da nossa plataforma digital de agendamento, disponível no site da Pinacoteca. E essas visitas aqui a essa exposição em particular, elas são combinadas com uma prática de ateliê depois da visita. Então, depois que o grupo de estudantes visita a exposição, a gente vai até o ateliê e faz alguma oficina de experimentação plástica que se relaciona com essa mostra. Além dessas visitas educativas e das oficinas, a gente também tem alguns recursos educativos que estão espalhados pela exposição de acessibilidade, como é o caso desse relevo tátil dessa obra que se chama Sem Título, da Wanda Pimentel, que é uma obra que pertence ao acervo da Pinacoteca. Então a gente tem um relevo tátil em resina, uma etiqueta em braille e um QR Code com uma audiodescrição da obra. E além disso, a gente elabora um material para professores usarem em sala de aula e está sendo elaborado para essa exposição. Ele deve ter um lançamento em agosto. Assim que a gente tiver a data, isso vai estar disponível no site do museu também. E esse material, normalmente, eu peguei um só para exemplificar, com imagens de uma outra exposição nossa que está em cartaz agora, mas são 2 reproduções de obras em tamanho A3, então um tamanho grande, que permite que o professor possa usar isso sem precisar de nenhum recurso audiovisual em sala de aula. Mas o mais importante disso está aqui atrás, além da imagem, que são sugestões e orientações de uso dessas imagens em sala de aula. Eu aproveito esse vídeo para fazer um convite a todos os professores, professoras, alunos e alunas a virem visitar a exposição Pop Brasil, em cartaz aqui na Pina Contemporânea. Tem muita obra incrível para vocês conhecerem e muitas atividades educativas também. Esperamos vocês! O Educação na TV de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APUESP para saber tudo o que acontece no mundo da educação pública no estado de São Paulo. Até a próxima semana. Colegas, afastamentos sumários de diretores fragilizam a escola pública. Decisões unilaterais, sem transparência, atropelam princípios legais elementares. Nos últimos meses,
Diretores escolares das redes estadual e municipal de São Paulo têm sido afastados de suas funções sob a justificativa de baixo desempenho. À primeira vista, pode soar para alguns como uma iniciativa moderna e corajosa de gestão, mas, a um olhar mais atento, o que se vê é a consolidação de uma tendência inquietante. Decisões unilaterais, desprovidas de transparência, que atropelam princípios legais elementares, como contraditória ampla defesa, e que ignoram a realidade concreta e desigual da educação pública. A Constituição assegura que todo servidor público tem direito à ampla defesa e ao contraditório em processos administrativos. Está lá no artigo 15, inciso 55. Mas, ao que parece, tais garantias passaram a ser vistas por alguns como entraves burocráticos e não como pilares do Estado de Direito. Afinal, por que perder tempo com legalidade, escuta ou provas, se temos indicadores de desempenho prontos e planilhas bem formatadas? A figura do diretor escolar, por vezes caricaturada como um gestor ultrapassado, é, na verdade, uma das âncoras da escola pública. É ele quem segura a rotina, funcionando diante da escassez de recursos, da alta rotatividade docente, da ausência de apoio técnico e, não raro, da violência que atravessa os muros escolares. Substituí-lo sumariamente, com base em critérios descontextualizados, não é sinal de eficiência, é um gesto de desprezo institucional. A avaliação de desempenho virou palavra mágica. Basta invocá-la e tudo se justifica. Mas quando se observa de perto os critérios, descobre-se uma métrica de produtividade com metas padronizadas e plataformas digitais aplicadas de forma indiferente às condições materiais, humanas e sociais das escolas. A gestão moderna parece acreditar que as desigualdades desaparecem com o clique certo no painel de controle. A defesa da meritocracia se converte, assim, num teatro tecnocrático, em que os culpados já estão definidos. Os profissionais que insistem em permanecer nas escolas públicas, enfrentando os problemas reais, sem o verniz da solução por aplicativo. Os diretores são bodes expiatórios perfeitos, visíveis, localizáveis, substituíveis e, sobretudo, sem apoio social quando seus direitos são ignorados. O mais grave é que, ao desmontar as lideranças escolares arbitrariamente, o poder público promove instabilidade, enfraquece vínculos e empobrece o projeto educativo que diz querer melhorar. Educação de qualidade exige continuidade, diálogo, confiança e não despotismo gerencial mascarado de inovação. Se a educação pública precisa ser eficiente, quem discorda disso? Essa eficiência não será alcançada com medidas autoritárias ou fantasias de comando central. O que se precisa é de justiça nos processos, clareza nos critérios e respeito pelas pessoas que mantêm viva a escola pública nas condições mais adversas. O resto é retórica vazia, ou, pior, um perigoso populismo tecnocrático. Antes de endossar políticas que prometem eficiência a qualquer custo, vale imaginar o que significaria para cada um de nós ver a escola de nossos filhos subitamente sem liderança, sem estabilidade e sob constante ameaça. Só então talvez se compreenda de fato o que está em jogo. Colegas, esse texto é de autoria de Soraya Ismaili, Maria Angélica Pedra Minhoto, Pedro Arantes e Célia Giliot. Publicado na Folha de São Paulo, do dia 13 de junho de 2025.